TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Sociedade de Direito, programa gravado pelo Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade de Grande Fortaleza, para a FGF TV. No programa de hoje vamos tratar um pouco sobre as eleições, ano eleitoral, tanto municipal como na própria OAB. E para falar um pouco disso, convidamos ao programa o publicitário há mais de 30 anos, o senhor Jason Stone. Senhor Jason, seja bem-vindo à Sociedade de Direito. Obrigado pelo convite, obrigado ao FGF, obrigado a você, Jean, obrigado ao meu amigo Jonas, com quem eu tenho um largo convívio há muitos anos. Estou aqui para atender a vocês. Como o senhor sabe, todo mundo sabe também, ano eleitoral em todos os sentidos, prefeitura, vereadores e recentemente a nossa querida OAB teve a sua fase eleitoral. Perfeito. Que vamos já adiantar, já sabemos o resultado, vamos gravar depois. O senhor Valdetário, que já era o presidente da OAB, possuiu sua reeleição juntamente com a chapa OAB Mais para Você, não é isso? É isso. A classe resolveu referendar mais uma vez, sufragar mais uma vez o voto para o Dr. Valdetário, que já vinha gerenciando a ordem desde 2010. E a classe resolveu restabelecê-lo no mesmo cargo, por entender que 100% de suas propostas aquele ano foram cumpridas em sua integralidade. Quer dizer, isso foi a principal mensagem que esta recente campanha da OAB deixou no seio da categoria de advogados. Seu Valdetário, que vou até destacar, que está entre os nomes mais vistos do Ceará hoje, claro que é por seguir na frente da OAB, e teve essa reeleição, digamos que era um nome antes das eleições realmente para ganhar, ou realmente tinha uma oposição? O senhor achava que, sua opinião como publicitário, que seria uma eleição difícil ou não? Toda eleição, é leviano imaginar que qualquer eleição seja uma eleição fácil. Toda eleição tem inúmeros elementos que se conjugam para que você chegue a uma vitória. O doutor Valdetário enfrentou nestas eleições um conglomerado de poderes, os mais diversos, que se voltaram como adversários da chapa Mais OAB para Você, mas este grupo representa uma massa de mega escritórios de advocacia, de interesses empresariais gigantescos, e não é afinizado com os principais interesses da maioria, tanto que foram derrotados nestas eleições. O grupo do Dr. Valdetário representa os advogados militantes, aqueles que vão para o fórum, os que ficam em condições de desvantagem ante os grandes escritórios. Então, para estes advogados, foi que o Dr. Valdetário fez a campanha. Para os advogados menos aquinhoados, para os advogados que têm menos oportunidades. A oposição, ao contrário, a oposição tinha toda sorte de poderes concentrados com um interesse diverso do interesse da chapa Mais OAB para Você, e isso ficou claro. Ficou claro desde a formação da chapa. A chapa adversária ao Dr. Valdetário é notadamente a chapa dos herdeiros dos grandes escritórios. Não é uma chapa dos self-made men, daqueles que começam do zero e chegam aos patamares de diretoria da OAB. São grandes escritórios que eles herdaram. Então, o senhor há de convir que é muito mais fácil você criar uma oposição milionária, como foi visto no Centro de Eventos do Ceará, ônibus pintados e carros, inúmeros carros,
pintados com a cor do adversário, ferindo inclusive o próprio regimento da eleição. Então, toda sorte de artimanhas foram usadas, mas a classe, demonstrando maturidade, serenidade, elegeu o doutor Valdetário para mais 3 anos, mais um triênio de gestão. O que eu queria destacar, digamos assim, no primeiro mandato do doutor Valdetário, que se eu comentasse brevemente, é que a gente viu um presidente um pouco mais interagido com as pessoas. Perfeito. Eu digo isso, a gente está numa mudança totalmente radical da sociedade entre as mídias sociais. E o que eu, como pessoa mesmo, reparei é que o doutor Valdetário presente no Twitter, ferramentas como Twitter, ferramentas do Facebook. Você acha que isso contribuiu também para ele ser mais, digamos assim, mais popular? Um presidente da OAB, que antigamente era um cargo que poucas pessoas conheciam, digamos assim, conhecia não de nome, mas conhecia de acesso, e hoje ter mais acesso. Dando um exemplo nisso, a gente viu muito, digamos, brincadeiras de mau gosto, que seja até um crime, como, por exemplo, preconceito nordestino, mas ele estava lá usando a ferramenta e no outro dia a OAB estava presente, procurando investigar o caso. Interessante a pergunta que você está fazendo. Uma eleição de OAB, um presidente de OAB, ele não é presidente de uma entidade qualquer, sem nenhum demérito para as demais. Mas os principais problemas, os principais interesses da sociedade brasileira passam pela OAB e sempre passaram historicamente. Não é? Uhum. Então, por exemplo, quando houve a greve da polícia, a OAB estava lá para mediar. Quando houve a questão do preconceito contra nordestinos, lá estava a OAB Ceará para se posicionar contra esta lamentável postura de uma meia dúzia, que não pode se generalizar. Realmente, o presidente Valdetário Monteiro utilizou e muito bem as ferramentas de mídias sociais, estando sempre presente e prestando contas, através dessas mídias, da instantaneidade dessas mídias, prestando contas não só com a categoria, mas com a sociedade. Porque para prestar com a categoria, já há o portal da transparência da OAB. Então, esse portal, você entra, você sabe tudo o que acontece na categoria, tudo o que acontece na OAB Ceará, na OAB Nacional, você sabe através do portal da transparência. Então, isso foi um ganho, isso foi um avanço do doutor Valdetário, e esse avanço, a tendência é que se incremente agora e que continue no segundo mandato. E é uma ferramenta que acaba facilitando em muito, a gente vê muito. Quem é, conhece realmente a pessoa, que antigamente até os presidentes passados, digamos, há 3 mandatos atrás, não tinha tanta facilidade, não tinha tanta clareza em saber como era realmente a pessoa, não é isso? É verdade. Realmente você não tinha acessibilidade ao presidente da OAB, era muito reduzida, né? Não só pelas redes sociais, mas por posturas pessoais. O presidente da OAB se encastelava. O doutor Valdetário não, é um homem tocador de obras. Então, se vai inaugurar uma subseccional, ele está lá para acompanhar a obra desta ou daquela sala de advogado, ele vai lá pessoalmente fiscalizar com sua equipe. Então, isso faz a diferença. Você poder ter o telefone celular do presidente, ligar para ele e ele atender, faz a diferença. Né? Uhum. Quer dizer, ele ter criado um centro de apoio para o advogado e para a advocacia, fez a diferença. Foram mais de 2.000 atendimentos em 3 anos, em situações que feriam as prerrogativas dos advogados, que colocavam os advogados em situação vexatória. Isso tudo fez e fará a diferença daqui para frente. Como é que o senhor vê a relação do presidente com, como o senhor mesmo falou agora, sobre as subseções? Como foi a relação nesse primeiro período e como o senhor acha que vai ser a relação na continuidade do mandato? A relação sempre foi muito próxima. O presidente da Ordem jamais colocou obstáculos, inclusive tem uma coisa muito interessante no prédio do AB, que a porta do gabinete dele é aberta. Aberta de verdade, não é uma coisa apenas um elemento de comunicação. As portas dele estão abertas para quem o procurar. No sentido contrário, ele buscou as subseccionais para saber quais eram as carências de cada subseccional. E ele alimentou essas carências, ele construiu para essas subseccionais as soluções que eram necessárias. Somente 3 salas haviam sido construídas na gestão anterior. A gestão, inclusive, que patrocinou, foi um dos patrocinadores desta oposição que aí esteve. Ele implantou 86 salas de advogados. Hoje você chega em 86 comarcas do Ceará e tem salas dignas do exercício da advocacia.
O projeto agora, para os próximos 3 anos, é cobrir todas as comarcas do Ceará com uma sala da OAB para os advogados poderem trabalhar com dignidade e da forma que merecem. E número de 3 para 85, então é um número relativamente... De 3 para 86, não dispensa comentários. Contra números, não há argumentos. Né? Para a gente tentar encerrar esse assunto e depois a gente falar um pouco sobre as eleições municipais, como o senhor analisa o próximo mandato em amplo geral? Em amplo nas subseções, em amplo por Fortaleza, em projetos novos, se vai ter continuidade? O senhor mesmo disse que no primeiro mandato já é um número gigantesco. Já se fez muito, né? Vai se continuar as coisas? A proposta agora, a palavra-chave, a palavra de ordem desse momento é avançar. Então, a proposta do presidente Valdetário é construir um OAB para todos os advogados. É congregar, é chamar para perto, cada vez mais interagir com a classe dos advogados, cada vez mais criar um escudo protetivo para a categoria, cada vez mais atender aos anseios. E eu tenho certeza, tenho convicção, por ter convivido esse tempo com ele durante a eleição, durante a campanha. É um homem aguerrido, é um homem insone, que poucas horas dorme, porque está acordado, de olho na advocacia do Ceará. E aí também o judiciário crescendo, modernizando, digamos assim. Essa, inclusive, foi um dos grandes embates. O Valdetário foi um homem, um presidente de ordem, que enfrentou as agruras que os advogados têm com o judiciário. Ele entrou com mais de 50 representações junto ao CNJ, Secretaria de Segurança Pública e as procuradorias. Então, essa é uma prova irrefutável de que o trabalho dele foi voltado para a categoria. Trabalhou, então, externo e interno, construção e lá interno, batendo nos direitos. Perfeitamente. Tanto fez gestão interna, como fez gerenciamento, contingenciamento de problemas externos. E aí fica, digamos assim... As urnas deram resultado. As urnas mostraram o que a advocacia quer. E fica o clamor, né, que os próximos anos também sejam tão louváveis quanto esse. Eu tenho fé de que serão. A gente vai para um pequeno intervalo agora, na volta a gente vai falar sobre as eleições municipais e a gente vai para um pequeno intervalo agora da Sociedade de Direito. Voltamos agora ao segundo bloco do nosso Sociedade de Direito. Primeiro bloco a gente falou um pouco sobre as eleições da OAB, que teve o presidente eleito, seu Valdetário Monteiro. Fica aí os parabéns. E estamos aqui com o senhor Jason Stone, publicitário há mais de 30 anos na área. O senhor Jason que está contribuindo hoje no nosso programa, falando um pouco mais e alertando todo mundo sobre os bons e os contras das eleições. Senhor Jason, segundo bloco, eu gostaria de falar sobre as eleições municipais, que tivemos aqui o PT tentando a reeleição, vinha do governo Luiziane Lins, tentou o Elmano, e do outro lado a oposição do governador abraçando a causa com Roberto Cláudio. Queria só falar só um pouquinho sobre como foi todo esse esquema que todo mundo acompanhou. Jean, eu trabalhei informalmente nas eleições municipais. Em face de estar muito envolvido com a questão das eleições de ordem, eu apenas me considero um eleitor do Roberto Cláudio. Eu votei no Roberto Cláudio e vou tecer alguns comentários sobre as campanhas, tanto a dele quanto a do Elmano, a do Heitor, como um espectador que conhece um pouco mais, mas não como pessoa que estive diretamente ligada a esta campanha ou aquela. O meu voto foi pelo modelo de gestão do governador Cid Gomes, pela herança política do ex-governador Ciro Ferreira Gomes, a quem eu tenho um imenso apreço. Foi neste modelo que eu votei. E foi este modelo que foi aprovado pela população de Fortaleza. A população de Fortaleza não suportaria mais 4
anos de uma gestão petista. Tão devastadora quanto o furacão Sandy foi para os Estados Unidos. É uma gestão marcada pelo desmantelo gerencial da cidade, pelo esbulho de tudo que há de mal feito em gestão pública. Essa foi a imagem que o governo do PT, mais uma vez, que o governo do PT já teve 2 chances em Fortaleza, em ambas foi malogradíssimo. Então a Luiziane Lins foi reprovada. Primeiro porque tentou inventar um case que não deu certo, que é a eleição de um poste. Ali, naquele momento em que ela disse que elegeria até um poste sem luz, ela fez pouco caso da inteligência, da lucidez e da liberdade de escolha do fortalezense. Ela esqueceu que esta cidade, ela tem historicamente uma história marcada por gritos de liberdade. Essa cidade não se deixa agrilhoar por este ou por aquele grupo. Então a vitória do Roberto Cláudio foi uma resposta aos maus feitos da Luiziane Lins, gerencialmente falando, ao longo de 8 anos. Ela prometeu e não fez. O Hospital da Mulher, que ela disse que ia entregar, que foi o grande bastião das 2 eleições, ela entregou sem funcionar. Vai o candidato dela e diz no debate que tinham feito 2 partos em 3 meses, provando o desmantelo do hospital. A falta, a inércia, falta de funcionamento do hospital. Então, eles cavaram a própria cova. Roberto Cláudio significava, sim, a mudança, porque é um técnico, é um médico, com especialização em saúde pública, que é um dos pontos nevrálgicos da nossa cidade, uma das necessidades mais graves da nossa cidade. E o Roberto Cláudio veio com propostas, veio com um discurso amistoso, um discurso que não tinha a virulência que o discurso petista da esquerda festiva, que já nem existe mais, que hoje é a direita que ganha da direita, ou, enfim. Então, foi esse modelo que a população de Fortaleza aprovou. E eu tenho muita convicção de que nós teremos 4 anos aí de grande produtividade para os fortalezenses. Eu acredito nisso, por isso votei nele. E vai ser uma mudança, porque a gente tinha 8 anos de um partido, ele vai chegar com o braço e apoio do governo, então a gente espera que seja uma mudança radical realmente. Perfeitamente. Nós temos aí uma Copa de Confederações, nós temos uma Copa do Mundo, nós precisávamos realmente desse alinhamento de linguagem, né? Nós não podíamos ter um cabo de guerra justamente nesse momento em que Fortaleza tem uma grande oportunidade. Da mesma forma que Barcelona, fazendo apenas uma analogia, da mesma forma que Barcelona é uma antes da Olimpíada e outra depois da Olimpíada, Fortaleza está tendo essa chance agora. Vai depender do poder público e, obviamente, dos cidadãos dessa cidade. Também nós não podemos imputar, é injusto imputar aos governos a solução de todas as mazelas que Fortaleza tem. Né? Quer dizer, o lixo nas ruas é responsabilidade nossa. Verdade. A educação no trânsito é responsabilidade nossa também. Nós temos que ser coadjuvantes do governo, coisa que muitas vezes a sociedade não entende e não trabalha para este fim. Fico alerta aí da educação das pessoas. Um fator marcante nessa campanha, do lado da Luiziane, que ela, já no segundo turno, tentou trazer o ex-presidente Lula, que veio, fez um comício em praça, foi milhares de pessoas, digamos assim, compareceram. E, digamos que ali eles pensaram que foi a vitória, mas realmente não balançou tanto na cabeça do eleitor, porque devido ao fato de ser o ex-presidente, até toda a fama dele, como todos já sabem, não discutindo isso. Mas você acha que o fator má administração pesou mais forte do que o fator popularidade de Lula para realmente ter a queda do PT? Veja só. Primeiro vamos avaliar o evento em que o Lula esteve presente, que foi o comício da Praça do Ferreira. Aquela população que estava lá era artificializada. Porque eles trouxeram de todas as prefeituras aí do PT espalhadas pelo interior, gente em ônibus que ficaram parados
ao longo ali das ruas, congestionando o centro da cidade. Então aquela população, na verdade, era artificializada. Segundo, a gente tem que ver que é o seguinte, há ciclos. O ciclo Lula, o lulismo, inclusive o mensalão, está ajudando o julgamento do mensalão, e aqui fica o destaque para a Suprema Corte do país. O julgamento do mensalão está ajudando ao desfazimento dessa imagem messiânica do Lula, de que o Lula salvou o Brasil. O Lula herdou uma máquina azeitada por governos anteriores, do Fernando Henrique Cardoso, que a história fará justiça a ele, e deu continuidade e tem seus méritos indiscutíveis. Mas o Lula não é um Messias. Então, quando ele veio ao Ceará, as pessoas também entenderam isso. O fortalezense entendeu isso, de que aquilo era uma tentativa desesperada de dar um fôlego que o candidato da prefeita não tinha, porque é inteiramente desprovido de conhecimento e inteiramente desprovido de carisma, coisa que não se compra em farmácia. Ou você nasce com carisma, ou você não o terá jamais. Só como publicitário, tirar uma dúvida aqui, até de e-mails que a gente recebeu isso, que queria que quando falasse desse tema, queria que tivesse feito essa pergunta, o fator Heitor, ele era um nome cogitado para o segundo turno, mas nas pesquisas, Ibope, Datafolha, entre outros, não apareceu tão grande como foi nas urnas do primeiro turno. Você acha que essas pesquisas influenciaram diretamente nessa parte da eleição, que se tivesse realmente mostrado o que aconteceria, o segundo turno poderia ter sido diferente? Poderia sim. De certo que sim. Eu sempre fui radicalmente contra o uso de pesquisas, de pesquisas eleitorais usadas como peça de campanha. Elas não são usadas como uma aferição do eleitorado. Elas são usadas de forma perniciosa e maldosa pelas campanhas como peça publicitária. Eu acho que as campanhas devem existir e que os institutos estão aí para fazê-las e para balizar quem está fazendo a campanha. Mas devem ter uso interno. Eu sempre fui radicalmente contra o uso de pesquisas eleitorais como peça publicitária. Isso influencia, sim, o resultado. Isso desvia, sim, o voto que vai para a urna, porque as pessoas, ainda por ignorar, dizem, eu não vou perder meu voto. O brasileiro é um competitivo. Ele é muito competitivo, ele quer votar em quem está ganhando, ele quer torcer pelo time que está ganhando. Então isso é imoral. O uso das pesquisas como peça publicitária é imoral nas campanhas eleitorais. Eu sempre fui e continuarei radicalmente contra. E até justamente que poderia ser um segundo turno totalmente diferente, caso não tivesse... Absolutamente diferente. Eu acredito que o Heitor foi penalizado pelo fator pesquisa. Foi penalizado. Se as pessoas não soubessem do resultado das pesquisas, o Heitor poderia ter tido um desempenho diferente e poderia ter tido um segundo turno dele com o Roberto Cláudio. E comprometeu toda a campanha, digamos assim. Comprometeu toda a campanha. Foi imoral. E eu não sei até quanto tempo, durante quanto tempo isso ainda durará. Mas eu espero que os legisladores entendam de que é um mal para a democracia que as pesquisas sejam usadas da forma que são. Até a forma que ninguém entende que no segundo turno, até comentei, a gente assistindo TV, que em um instituto de pesquisa era um jeito, do outro era outro, do outro era totalmente diferente. E outra coisa, o segundo turno entre Eumano e Roberto Cláudio era o ganha-perde. Fortaleza estava no ganha-perde. Um segundo turno entre Heitor e Roberto Cláudio era o ganha-ganha. Fortaleza não ia perder. Né? Graças a Deus, deu Roberto Cláudio. Vamos tentar fazer uma analogia do primeiro bloco com o segundo bloco. Como você acha que vai ser essa fusão de Roberto Cláudio com o Valdetário nas pesquisas, já que o senhor disse que já conhece bem? O governo vai apoiar, vai dar um abraço para a OAB? Olha, eu acho que são instituições, tanto o governo municipal como o governo estadual, como a OAB, que certamente vão trabalhar em harmonia, porque além dos interesses de cada uma dessas entidades, o que mais importa para a gente é a sociedade cearense. A sociedade cearense não pode ser penalizada por dissensões deste ou daquele órgão, desta ou daquela instituição. Então eu tenho absoluta convicção de que o presidente Valdetário, o prefeito Roberto Cláudio, o governador Cid Gomes, terão sim um diálogo harmonioso para o bem
de toda a sociedade do Ceará. Sr. Jason, infelizmente o tempo do nosso programa não é tão longo e política é um... É do tamanho certo. É o tempo que a gente falaria. Abra considerações finais, o senhor pode falar ao telespectador. Bom, eu queria agradecer a você, Jean, ao Jonas, à Faculdade da Grande Fortaleza, pela oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre esse universo que fascina as pessoas, que é o universo da comunicação, o universo eleitoral, e colocar à disposição de vocês para quando precisarem, para quando acharem que minha humilde contribuição pode ser dada, eu estarei aqui. Agradecer a você, telespectador, que nos ouviu com tanta atenção e com tanto desvelo. Muito obrigado pela oportunidade. E eu que agradeço mais uma vez a participação. Sociedade de Direito se encerra por aqui. Esse programa é transmitido também pelo portal no YouTube, www.youtube.com/FGFES. Visite também as redes sociais da faculdade. Twitter, @FaculdadeFGF e Facebook, /FaculdadeFGF. Obrigado pela audiência.